Olá, boa tarde. Ter medo até pode ser normal. Ele coloca-nos em estado de alerta, faz-nos reagir a estímulos, mas também pode ser paralisante e com consequências graves sobre o modo como vivemos. São várias as situações ao longo da vida a que somos expostos, são situações de medo. Importa, por isso, saber como reagimos, como reage o nosso cérebro e quando passamos do normal para situações de perturbação mental. Vamos esclarecer tudo com os especialistas Vítor Cotovio, médico, psiquiatra e psicoterapeuta, Ana Muniz, psicóloga e psicoterapeuta, e Inês Marques, pediatra. Bem-vindos aos três à sociedade civil. Obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos fazer um programa sem medos, mas também se tiver medo. Quando é que o medo passa de uma coisa boa, normal, para algo que pode ser perturbante e considerado já de saúde mental? Vítor. Primeiro enquadrar isso mesmo que na introdução lançou, que é o medo, é uma emoção básica, como existem outras, como a tristeza, a alegria, a raiva. E mente quem disser que não tem medo. E mente quem disser que não tem medo. Não é? Será um basófias. Será, com certeza, um basófias. Se costuma dizer na gíria popular. O medo é estruturante e faz parte daquilo que é o nosso instinto de sobrevivência, da nossa espécie e de outras. E, nesse sentido, é muito importante que nós assumamos que temos medo e como é que nós arranjamos estratégias de ir regulando e gerindo o medo desde pequenos, não é? Então, tem aqui pessoas ligadas mais à área da infância e é aí que se começa a fazer uma coisa fundamental, que é, no fundo, arranjar competências para gerir o medo, sendo que o nosso cérebro está preparado para receber essa informação de gestão do medo, porque o nosso cérebro divide-se em 3 andares. Aquilo que se chama o arquipálium, que é o cérebro mais primário, que está logo aqui a seguir ao nosso pescoço, que é aquilo que faz o coração bater quando estamos aflitos, com medo, ou que faz suar, ou que faz tremer. Que nos faz levar o sangue Sim. para as pernas e para os braços, para lutar portanto, e fugir. é a resposta primária que é, no fundo, regulada pelo nosso sistema límbico, que é a parte intermédia do nosso cérebro, que é aquilo que gera as emoções e o medo. E depois a parte mais animalesca, mais animal. É a parte das emoções. A parte mais primária é a parte a seguir ao pescoço. Depois a parte do meio. E depois a parte do cérebro executivo, que é aquele que pensa, que mede as consequências, que dá a jeito que nós aprendamos a trabalhar para, de facto, gerir o medo e aprender a gerir o medo e fazer uma coisa, quando indo ao encontro da sua pergunta, que é o medo, como é uma reação básica normal, ele só se transforma numa coisa que eventualmente cai na nossa área psicopatológica quando adquire um estatuto de fobia. E a fobia é como se fosse, não é uma reação neste sentido básica, é uma reação desproporcionada e irracional, enquanto o medo é algo que tem uma racionalidade que eu tenho que aprender a gerir, mas tem uma matriz racional e não é desproporcionada. Se o medo fica descalibrado, passa para um nível de intensidade e de persistência e disfuncionalidade que compromete a minha vida, posso cair na área das fobias e posso cair na área da patologia. Ana e Inês, querem acrescentar? Eu ia sublinhar exatamente um bocadinho o que se falou, que é todos nós temos medo e o medo é um instinto básico que nos protege. E as crianças, sobretudo ali até aos 2 anos de idade, são muito caracterizadas por terem poucos medos. Arriscam mais, caem mais, atiram-se mais. E os pais, nessa altura, acabam por ter também um papel fundamental. Porque se elas são, elas próprias, o reflexo também dos próprios medos dos pais, a forma como elas vão crescer e se desenvolver também vai ser determinada exatamente por isso. É claro que, à medida que eles vão crescendo, os medos vão sendo diferentes. E lá está, a diferença entre ser um medo ou ser um medo patológico, digamos assim, que depois acaba por se transformar numa fobia, numa ansiedade, é exatamente a capacidade que a criança, neste caso, tem de conseguir ultrapassar o medo, arranjar estratégias de lidar com ele e assim tornar o medo presente, mas saudável. Olha. O que eu gostava de acrescentar será só na prática como é que isto se faz. Porque, por um lado, acho que é importante estarmos aqui a falar de naturalizar que o medo é natural, é saudável. Nenhum de nós teria chegado a adulto se não tivesse medo. Que é um pouco ao contrário do senso comum, muitas vezes ouve-se. Não podes ter medo e não tenhas medo e eu não tenho medos. E é bom começar já a naturalizar esta questão do medo. Por outro lado, há coisas que nos estão vedadas se deixarmos que o medo domine a nossa vida. E este é o lado de gerir o medo, não é acabar com ele. E eu, além de psicoterapeuta, como trabalho em Executive Coaching, trabalho muito, por exemplo, falar em público. E algumas pessoas acham que quando eu não tiver medo eu vou conseguir. E quem o faz bem não tem medo. E o que nós fazemos é diferente. Em psicoterapia usamos, por exemplo, a desensibilização sistemática, que é passo a passo ir avançando. E que é aquilo que as crianças também precisam. Têm medo do mar, passo a passo ir avançando. É um processo.
E fundamental aqui uma questão, não é? Que foi dito também ali por si, que é a questão de nós educamos pelo exemplo, não educamos por aquilo que dizemos. Ou seja, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as crianças e os adolescentes, como eu costumo dizer, têm os ouvidos tapados para aquilo que lhes dizem, mas têm os ouvidos bem abertos para o que veem. O que significa que se eu entro em contradição e se estou a passar uma informação e que digo, não tenhas medo, mas ao mesmo tempo em casa anda aflito com o coronavírus a torto e direito de uma forma desproporcionada, a criança que está a ver, e portanto isto também é atualidade, a criança que está a ver os pais aflitos, não é que os pais não tenham que ter atitudes adequadas comportamentais, tudo isso que agora no momento em que estamos a viver, é fundamental porque também é um momento de medo. E é um momento onde os educadores têm um papel fundamental enquanto exemplo, porque eu digo sempre na educação, nós educar é impregnar de sentido cada gesto que fazemos. Cada gesto que fazemos não é para ficarmos aflitos. Agora impregnar de sentido. Não, mas é impregnar de sentido cada gesto que fazemos a cada momento. Isso é educar. E nós estamos sempre a educar. E, portanto, estamos a educar pelo exemplo que damos. E é fundamental aí que os adultos, e repito, no momento atual, porque a sociedade tem uma dinâmica, ou vai tendo uma dinâmica às vezes complexa, é que estas nossas reações básicas estão muitas vezes na nossa sociedade atual extrapoladas, estão hipertrofiadas. A alegria deixa de ser alegria, tem que ser exaltação ou euforia, só não serve. A tristeza é uma coisa que não se pode lidar, ou então cai-se no vazio, e é uma aflição. O medo não é medo, o medo é terror. Ora, isso é que nós devemos evitar nas crianças, é o terror. E para isso as crianças têm que fantasiar o medo e têm que o calibrar com a realidade. Um medo que não é fantasiado transforma-se em fantasma. E o fantasma é que toma conta das crianças. O fantasma pode ser o coronavírus, pode ser o papão, pode ser o polícia ou o homem do saco. E, portanto, atenção à forma como no processo educacional nós vamos transmitindo competências que façam com que, obviamente, as crianças não se sintam fracas por terem medo, mas terem recursos para aprender a gerir o medo. E este é um desafio, porque a nossa sociedade tem este dilema. Agora é tudo muito hipertrofiado. E depois, às tantas, as crianças os adolescentes ficam aflitas, ou aflitos tendencialmente podem fazer mais disparate. Então, os adolescentes que, por razões de idade e por razões hormonais e psicológicas, tendencialmente correm mais riscos. Não é? Também, não é só os pequeninos, também os adolescentes. Porquê? Porque os adolescentes não têm o cérebro executivo ainda completamente desenvolvido e, portanto, nós não nos podemos responsabilizar na gestão dos adolescentes, naquilo que é eles até aos 20 e tal anos não terem o cérebro que mede os riscos, que mede as alternativas, os prós e os contras, ainda calibrado. Nós temos essa obrigação, temos essa responsabilidade. Portanto, medos sim, integrados, geridos, este é o desafio. Sim. Inês, o Vítor falou no homem do saco. No homem das barbas grandes. Porquê é que nos faziam isso? Na nossa geração, não na sua. Era necessário meter-nos medo para nos controlar? Era uma necessidade de nos controlar pelo medo? Era uma forma de controlar. Certa ou errada, era o hábito, né? Falava sempre do papão ou do homem do saco, porque se não comeres vem aí e eu chamo a polícia. E, portanto, era um bocadinho a educação e a formatação daquilo que os pais ou cuidadores não conseguiam fazer através do medo. Agora, a pretendida é exatamente fazermos um bocadinho o trajeto contrário. E o que é que isso nos fez depois quando crescemos e nos tornámos adultos? Às vezes faz exatamente que permaneçam aqueles fantasmas, como há bocado falava, que são situações não resolvidas, que ficam guardadas e que, no fundo, à medida que nós vamos crescendo e nós vamos tornando adolescentes e adultos, vão-se auto-perpetuando e vão ganhando ainda mais dimensão, sem que nós nos apercebamos. E, portanto, lá está, a ideia é trabalhar desde pequeno, de forma a que haja estratégias de lidar com os medos, que eles vão existir em todas as idades, transversalmente, em diferentes momentos da vida, de forma a que exatamente não seja preciso chegar ao bicho-papão e ao homem do saco para que se consiga alguma coisa. E há medos que às vezes começam numa idade ainda mais básica. Por exemplo, eu lembro-me na consulta, é um dos exemplos mais crassos. Há coisas tão simples como, por exemplo, o medo do engasgo. Os pais têm imenso medo que os bebés se engasguem. E então o que é que fazem? Em vez de introduzirem a alimentação sólida na janela da oportunidade fantástica, que é ali até aos 10 meses, para que eles experimentem, eles têm curiosidade, gostam de experimentar, têm tanto medo de engasgamento que protelam essa situação. Então o que é que acontece à criança? A criança depois, quando lhe derem os sólidos, não vai estar numa fase em que nem os vai aceitar, não vai estar minimamente interessada e, portanto, vai ser todo um processo dificultado. O mesmo quando eles caem. Por exemplo, as crianças têm inatamente, aqueles mais pequeninos, algum medo do desequilíbrio. Mas quando começam a experimentar, experimentam e mesmo que caiam num triciclo ou porque estão a experimentar a andar, a regra é, ok, sentei-me, está tudo bem, vou-me levantar e vou voltar a experimentar. A reação de um pai ou de uma mãe, ou cuidador,
quando às vezes uma criança cai, é mandar um grito, ir a correr logo, em pânico, lá está, como se fosse um drama. O que é que a criança vai percepcionar? Então não, eu não posso cair, porque se eu cair é um drama e fica toda a gente preocupada, então eu também tenho... E, portanto, há pequenas coisas tão simples como estas e começam numa idade tão precoce que podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas, e é uma das preocupações que eu acho que deve fazer parte mesmo da abordagem das consultas de pediatria e de medicina geral familiar, porque é uma coisa essencial. E trabalhar com os pais estes aspectos-chave, e que depois são transversais a tudo. Por exemplo, eles chegam ali aos 2 anos e começam com medo do escuro, não é? E os medos lá está fantásticos, medo dos monstros, não é? Às vezes há coisas tão simples que se podem fazer com eles, que é quase que criar uma narrativa em que o monstro esteja lá, mas a criança vence o monstro, por exemplo, não é? E quase que ela sabe que aquilo existiu, foi um medo real, ela continua guardado lá, mas ela arranjou uma estratégia de conseguir lidar e passar à frente. E, portanto, acho que isto é fundamental. Não é preciso haver homens do saco, nem bicho-papões, nem polícias. Conseguimos fazer de uma maneira completamente diferente. Ana, somos muito daquilo que vivemos e vivenciamos quando éramos mais novos. Partir uma perna fazia parte. Deixar a cabeça também. Chegar a casa com a roupa suja também. Agora, os pais não permitem que isso aconteça, porque a roupa também é cara. E porque não querem ver uma lágrima, não querem ver sangue nos joelhos dos filhos. Tornámos-nos hiperprotetores. Alguns Isto, um sim. dia tem Alguns sim, mas há pouco estava a ouvir a Inês dizer quando a criança cai e os pais vão lá e dão um grito. E depois temos o outro lado que também não o fortalece, que é ignorar. Porque se há uma coisa que nós vamos conseguindo ganhar espaço em relação ao medo, é porque sentimos proteção. E se nós repararmos até os mamíferos a brincar, brincam um bocadinho, avançam, vão ter com a mãe, ganham coragem, voltam a ir. E este é o outro lado que eu ouço muito, como trabalho muito com adultos, ouço muito, não, depois ele fica piegas, finge que não vê. E aí também não estamos a ajudá-los a sentirem-se confortáveis a lidar com o medo. Porque o que fará sentido é a empatia, que é então, e ouve, dá um abraço, e as crianças são ótimas a mostrar-nos isso, porque esgota a emoção, viveu a emoção, a partir daí está bem disposto o resto do dia. E apoiar, e este lado do ir apoiando é muito importante. Eu noto muito um lado ou outro. Como tudo na vida, nós procuramos respostas simples para coisas complexas que estão erradas. Que é o apoia totalmente e não o deixa fazer nada e super protege, ou então expõe de uma maneira que também não dá bons resultados. E por isso é este equilíbrio entre proteção e desafio que me parece que é o nosso papel como educadores. E até em termos das nossas áreas psi, há uma fase que é uma fase que retrata muito isto, que foi estudado por uma autora que se chamava Margaret Mahler, que era a fase da separação e individuação. O que é que isto é? É quando a criança começa a ensaiar, a afastar-se e vai para o outro lado do quarto e vai experimentar se a mãe está lá mesmo e se ela pode avançar. Se a mãe ou o pai ficam muito aflitos e não o deixam avançar, é claro que ele vai ficando com medos acumulados porque não está autolegitimado, porque ele pensa assim, bom, se estão aflitos é porque isto é um risco que eu não posso correr. E, portanto, este calibrar, que estava aqui a ser dito pela Ana, de uma coisa e outra é fundamental. É verdade que nós temos coisas paradoxais entre a sociedade mais antiga e que punha o papão para controlar e que se fazia substituir pelo papão na sua autoridade às vezes, não quer dizer que não fossem autoritários, mas utilizavam ainda por cima estas figuras para marcar a autoridade. Quando não havia a vara de marmeleiro. Quando não havia coisas mais complicadas, não é? Mas isto que agora acontece, né, naquilo que é alguma segurança ou insegurança que os pais têm, nós fazíamos em determinada altura movimentos sozinhos que agora é mais difícil fazer pela evolução da sociedade, pelos riscos reais. E, portanto, fica difícil às vezes para os pais dizer em que idade é que eu deixo ir para a escola sozinho? Em que idade é que eu deixo ir ali ao café, ao supermercado sozinho? E isto é legítimo, esta preocupação. Mas esta preocupação tem que ser calibrada de forma a que nem que seja ao princípio irem atrás a ver se eles conseguem fazer, para perceberem qual é o grau de autonomia que eles têm e de responsabilidade, porque senão o que é que acontece? Vamos criando, e falou há bocado do cair, há uma coisa fundamental no processo educacional, mais uma vez. Eu costumo dizer que educar é criar um espaço e um tempo entre o desejo e a gratificação. E o que acontece agora muitas vezes é que nós não criamos esse espaço, ou seja, damos logo tudo ou protegemos logo tudo e, portanto, facilitamos que a resistência à frustração fundamental do nosso processo de desenvolvimento não aconteça. A capacidade de resistir à frustração, à dor da queda, não é tirar para o chão, obviamente, mas à queda que acontece, a capacidade de gerir esse sofrimento, sem que ele seja interpretado como uma coisa dramática, não é? Quando eu esfolo um joelho, não estou em risco de vida, não é? E, portanto, muitas vezes nos tempos atuais, até porque os pais têm menos tempo, tentam às vezes fazer uma proteção, que é uma proteção que fica deslocada, não é? Porque é a forma deles sentirem que estão a fazer a proteção que noutras coisas o tempo não lhes permite.
limite. E, portanto, isto é um desafio complicado para os pais e é legítimo no sentido dos riscos, mas não pode substituir aquilo que é os pais, enquanto educadores, obviamente, facilitarem de uma forma lúcida, sensata, aquilo que é o processo de autonomia e de responsabilização dos jovens, porque senão eles não criando isso, não tendo resistência à frustração, não assumindo responsabilidades, atuando por impulso, não ouvindo não, que é preciso, não é? O não é uma palavra fundamental do processo educacional. Porquê? Porque não lá é está, não, para eu lidar com os medos, eu tenho que aprender. Não só porque sim. Não é não com só uma porque explicação. sim. É um não que, de alguma forma, tem uma explicação e que implica, se for o caso disso, o processo de superação. Claro, eu aprendo a superar-me quando me colocam limites e barreiras. Porque se não me colocam limites e barreiras, eu não aprendo a superar nada, não aprendo a gerir. E, portanto, há desafios, alguns são civilizacionais no sentido macro. Porque esta questão... Eu gosto muito de um autor que é o Zygmunt, morreu em 2017, o Zygmunt Bauman, um sociólogo, não é? E que falava da sociedade líquida atual e da pós-modernidade. E ele diz que um dos desafios da sociedade é calibrar, mesmo em termos políticos, não é só educacionais, como é que a gente equilibra a liberdade e a segurança. Se damos mais liberdade, corremos o risco de entrar em anarquia, se damos mais segurança, podemos ser autocráticos, mesmo em termos de regimes. Como é que nós, nos tempos atuais, conseguimos calibrar aquilo que é dar liberdade e, ao mesmo tempo, manter a segurança? E isto é um desafio do processo educacional e do momento civilizacional. Ana, e para os nossos jovens, adolescentes, ou mesmo para as crianças, a sociedade está mais perigosa? Porque antigamente nós brincávamos na rua, íamos a pé para a escola e fazíamos uma grande parte da nossa vida fora de casa, quando éramos mais novos. E agora, será que a comunicação social, será que os casos se tornaram mais mediáticos? E afinal não mudou muito, foi a percepção mais sensível ao que acontece Sem em relação aos mais dúvida, novos. há coisas que são novas. Por exemplo, o cyberbullying é novo, não existia e tem um efeito enorme. O bullying existia, Bullying os existia, raptos sim. das crianças Na regra existia. geral, acho que nós estamos mais cuidadosos, estamos mais atentos a fenómenos que eram de uma crueldade enorme, que é o bullying. E ainda bem. E ainda bem. O que nos pode levar, e como o Vítor dizia, é a tal ideia que podemos perder oportunidades de calibrar, porque não há vida sem risco. Não há maneira. No final vamos todos morrer e há aqui uma série de riscos que precisamos de correr. E os pais também precisam de gerir eles o medo deles. E esta Por questão vezes têm mais medo os pais. têm e do estão que à as espera de o crianças. perder e também não o vão perder, vão ter que o gerir. E nós falávamos desta questão, porque de facto, se até aos 16 anos, nós temos adolescentes aos 16 anos que nunca foram sequer a pé para a escola, que andam sempre no carro dos pais, não andam de transportes públicos. Estes adolescentes estão muito desprotegidos. Eu já vejo pais que não param o carro à porta, já entram no parque da escola e quando saem do parque da escola levam os filhos pela mão até à entrada porta. mesmo. A questão aqui é que lhes faltam competências, falta-lhes autonomia, falta perceber os riscos, falta saberem tomar conta deles e por isso, a certa altura, o medo dos pais quase que é justificado, porque é um ciclo que se alimenta. E fico mesmo desprotegido. Eu estava-me a lembrar de uma situação que é como, e é uma situação real, que é os pais que vão levar os filhos à faculdade no primeiro momento. Quer dizer, No primeiro dia. Como o primeiro dia da faculdade. Sim, primeiro dia. Como qualquer coisa que no outro tempo não seria nunca, não é? Pronto. Era no primeiro dia da primária, não é? Exatamente. Não é? E às vezes os pais, sem saber, passam medos por procuração. Sim. Ou seja, fazem aquilo que nós chamamos, projetam os seus medos, não é? Sim. Projetam os seus medos nos seus filhos. Não é? E, portanto, é preciso muita atenção para que os próprios adultos tenham esta capacidade de autorreflexão, de autoscopia sobre os seus medos e achando que isso não os menoriza, porque se no fundo eles tentam recalcar medos que têm, de alguma forma eles precisam de os espiar e projetar nos filhos. Porque se eles não os resolveram, também não vão achar que os filhos estão protegidos dos mesmos medos e, portanto, de uma forma indireta ou direta vão projetar nos seus filhos. Não é? E, portanto, este desafio, atenção, não é? Nós estamos a falar disto e isto depois tem um lado mais prático e o lado mais académico, mas é evidente que as crianças também têm plasticidade e elas também sabem defender e não é porque acontece determinada coisa em determinada idade que isso tem que ter uma determinada consequência maléfica mais tarde. Nós temos plasticidade, o nosso cérebro tem plasticidade, mas é verdade que não nos podemos demitir dessa responsabilidade serena, não é? Enquanto educadores, não é de uma responsabilidade aflita, porque ainda dá mais mau resultado, mas da responsabilidade serena de que aquilo que fazemos está a ser visto e pode ser replicado, não é? Inês, as nossas crianças estão a nascer
e a viver cada vez mais em contexto urbano. Certíssimo. Eu vivi num contexto rural, uma grande parte da minha vida. O que me fazia subir às árvores, cair, claro. tirar pedras, dar uns mergulhos no rio, ou seja, vencer medos. Certo. O facto de vivermos cada vez mais fechados nesta selva urbana, no cimento, em que as crianças não podem subir uma árvore, mesmo os recreios das escolas não estão preparados, estão super protegidos, quando não ficam depois no telemóvel, no corredor. As próprias escolas não estão a desincentivar estas barreiras que são necessárias quebrar ao longo da nossa. Então, isso é uma das coisas mais críticas, porque, na verdade, o que acontece atualmente é isso: é toda a vida está organizada de forma a que a criança tenha poucas oportunidades para brincar, cair, sujar-se, comer areia, comer terra. Há muito pouca essa oportunidade. Exatamente porquê? Porque nós vivemos tão no meio da selva urbana que os pais fazem aquele trajeto quase de casa à escola, passam ao dia na escola. Nas escolas estão super protegidos, porque as próprias escolas já têm imensos medos também. E, portanto, os recreios são todos aquele recinto. Qualquer coisa que aconteça aos filhos, os pais vão questionar a escola. Com certeza, e vão responsabilizá-los. Então, como é que é? Nós deixamos na escola porque confiámos em vocês e agora ele caiu na escola, não é? Pronto, é um bocadinho exatamente isso, é mesmo isso. E depois, lá está, regressamos a casa e não há o espaço de vou brincar para a rua, vou ter com o vizinho, vou brincar aos berlindes ou à corda. Há muito pouco espaço agora de risco e de brincadeira saudável. E eu acho que nós podemos mudar isso, porque é só uma questão de oportunidade. Em qualquer contexto, mesmo no meio desta selva urbana, há um parque, há um relevado, há sempre sítios onde nós os podemos deixar e estar com eles de uma forma que é acompanhada, ou seja, que lhes dá a segurança de perceber que nós estamos lá, mas em que eles podem correr o risco à vontade deles. E é fundamental. E isso eu acho que tem que ser mesmo abordado e falado com os pais e com os cuidadores. Eles têm que aprender a cair, têm que aprender a não ter medo, têm que aprender a arriscar, têm que perceber que se isso acontecer... Se ficar uma cicatriz na testa... Não faz mal. Até fica sexy. Não faz mal. Eu um dia mais tarde... Nós não temos muita urgência, portanto, eu apanho muitos resultados das quedas. Olha, já foi um braço, agora já foi outra vez a cabeça. E eu mas para eles aquilo cura rápido. É fantástico. E os miúdos, regra geral, têm uma capacidade de lidar exatamente com isto. Se a positividade dos pais, daqueles que estão à volta deles, for grande, que está tudo bem, fantástico. Portanto, eu acho que é isso que falta neste momento. E é isso que falta investir transversalmente. Portanto, nós, se calhar, trabalharmos com os pais essa necessidade, os pais trabalharem em casa e as escolas, acima de tudo, também trabalharem essa necessidade. Porque, senão, eles vivem numa redoma, não é? E, de repente, o que nós estamos a assistir atualmente, que é assustador, é chegamos aos adolescentes, e os adolescentes são muito problemáticos, não é? Como são referidos, é sempre um grande problema, e depois não têm capacidade de resolver determinadas coisas. Não têm as ferramentas, não desenvolveram uma ansiedade de performance terrível, não é? Portanto, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Os meus pais estão à espera que eu consiga. Uma dificuldade enorme de lidar com a frustração. Eu ouvir um não de um professor, ouvir um não de um amigo, ouvir um não de um colega com o qual eu queria entrar. E, portanto, os nossos adolescentes neste momento são um reflexo exatamente desse caminho que nós temos vindo a fazer e que não é necessariamente o mais correto. Mas eu acho que nós temos capacidade, e mesmo com o nosso dia-a-dia, mesmo na nossa selva urbana, de inverter essa tendência. Duas coisas importantes, porque, no fundo, a imagem que às vezes me vem é que parece que às vezes podemos correr o risco, em algumas situações, de criar filhos de cristal. Exatamente, são muito bonitos, mas aquilo parte com facilidade. Mas aquilo parte com facilidade, não é? Sim. Agora, o que eu queria dizer é, este brincar, esta forma de estar em que há, no fundo, nós temos impulsos, pensamos e sentimos. E eu costumo dizer que o processo educacional tem que garantir a minha capacidade de sentir, pensar e pensar, sentir. Eu não posso fazer uma ponte entre um impulso e aquilo que é um comportamento. Eu tenho que ter a capacidade e a possibilidade de sentir o que é que uma ferida representa para mim, elaborar isso, sonhar sobre isso, fantasiar sobre isso. Porque se há um curto-circuito sobre o meu sentir, pensar e o meu pensar, sentir, eu fico em risco de ser essencialmente impulsivo, não conseguir elaborar mentalmente e com as emoções aquilo que se passa. E quando há bocado falou na comunicação social, é evidente que as coisas são como são. Ninguém pode ser velho do Restelo. Mas se nós temos que perceber que nos tempos atuais temos que fazer contraponto em relação a coisas incontornáveis. Estão aí as tecnologias digitais, a comunicação social. Quando perguntou, bom, não será que há coisas mais visíveis porque são mais expostas? Sim, existem coisas reais que são diferentes das anteriores, umas melhores, outras piores, mas há coisas que ficam mais expostas. Eu, no outro dia, conversando com o meu filho, não é criança, mas dizia, bom, agora, e tem que se falar, e tem que se informar, mas nós estamos a falar constantemente de coronavírus.
O que eu costumo dizer é que a nossa percepção está onde está a atenção. Se a atenção é canalizada para ali, aquilo domina completamente. Se agora a comunicação social, durante uma semana, resolvesse falar da morte por cancro, todos os dias, o impacto sobre a morte por cancro também era um. Mas isso é assim, nós é que temos, no processo de relação com os nossos filhos, ensinar a interpretar, a relativizar, a fantasiar, a elaborar. Com as tecnologias digitais a mesma coisa. Há um problema com as tecnologias digitais, para além de grandes vantagens e de todas as competências que são permitidas e que são adquiridas através das tecnologias digitais, mas há uma coisa fundamental, na minha perspectiva, que é no tal processo de sentir-pensar e pensar-sentir. Se eu estou a jogar um jogo complexo e que aquilo que é, vamos imaginar uma coisa de violência, não permite empatizar com a consequência da violência. Se eu exerci uma atividade de bullying em alguém, convém que eu perceba e sinta o que é que representa aquele sofrimento para alguém. Se eu virtualizo isso tudo, se isso só passa no digital, eu não tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro, porque aquilo está virtualizado. Portanto, há um jogo, alguém morre, mas morrer é igual ao litro. Não tem um impacto em mim. Portanto, esta possibilidade de estar na relação em direto, para além da relação virtual, com certeza que está aqui, está cá e é incontornável. Mas tem que haver oportunidades sempre da relação em direto, da relação no real, que me permita ler no olhar do outro o que é que eu disse e fiz que o magoou pela comunicação não verbal que eu sinto no outro. É curioso que, não é por acaso, que se fez um estudo há uns tempos e saiu no New York Times, que é os executivos de Silicon Valley, têm os filhos a estudar em escolas onde têm as tecnologias digitais, mas onde têm as brincadeiras com plasticínio e os outros jogos, para resgatar e não perder aquilo que é esta capacidade de sonhar, de sentir, de imaginar, e não ser só aquilo que eu digo que é do impulso à ação. Entre o impulso e a ação, no processo de educação, nunca podemos perder aquilo que é o sentir-pensar, o pensar-sentir. Porque senão aí corremos riscos. Ana, o Vítor fez-me lembrar, eu há uns anos, já lá vão 13 anos, que vi um livro sobre o desaparecimento da criança, da Madeleine McCann. E nesses 6 meses não foi se os pais eram ou não culpados, ou eram ou não inocentes. Foi uma leitura sociológica do comportamento da comunicação social na cobertura que fez desses primeiros 6 meses. E cheguei à conclusão que tinha desaparecido uma criança, mas tinham desaparecido 800 crianças em Inglaterra no mesmo período. E nós focámos ali no caso média. Ou seja, a comunicação social, os média, não lançam o medo, fulanizando, individualizando. Ninguém chamava média à criança a não ser a comunicação social portuguesa. Ela era Madeleine. Nós diminuímos o nome para aumentar na afetividade. E, a certa altura, aquela criança podia ser filha de qualquer um de nós e qualquer um de nós ficava com pânico e com medo de que os nossos filhos também desaparecessem. A comunicação social também contribui para o medo ou, por vezes, para o pânico generalizado? É uma pergunta retórica. Poderá contribuir. A questão aqui é qual é a nossa responsabilidade individual. Primeiro, perceber quanto é que nos expomos e quanto é que deixamos que as nossas crianças estejam expostas. E aprender a lidar com aquilo que nos dizem e ter aqui alguma distância, porque aquilo que o Vítor disse é mesmo, a nossa atenção está, a percepção, o medo fica muito mais ampliado, porque eu de repente só estou a filtrar informação que vai de encontro a este medo. Então, quando nos dão comunicação social, de facto há aqui algum tipo de comunicação social que faz um papel muito negativo. Porque quando nos dá números absolutos que não estão aqui a ser relacionados com nada, estamos a alimentar um medo que não faz grande sentido. E quando o medo se leva a pânico, pode trazer aqui uma parte que eu acho importante, que é a parte mais negativa de nós todos, que é a parte mais tribal e egoísta. E nós notamos isso no dia-a-dia. Primeiro, alguém espirra ao nosso lado e nós já estamos numa proteção. Depois, dizer às crianças, não te metas com não sei quem, vai para longe. Que... O Vítor já tossiu 2 vezes, mas tossiu para o cotovelo. Eu vi, tossiu para o cotovelo. Eu vi. Mas eu estou a dizer que notamos isto, ir comprar 15 pacotes de massa. Na verdade, desculpe, o moço tosse para o cotovelo é uma expressão desajustada. Fora, ninguém consegue tossir para o cotovelo. Mas peço desculpa. Voltar a esta questão que é um medo muito extremo pode nos levar à discriminação, a este lado mais tribal e mais cruel e mais egoísta, que é importante e que nós podemos até ir ajudando as nossas crianças a não o fazerem. E eu lembrei porque li aquilo, vi qualquer coisa dos 20 pacotes de massa, do desinfetante que já não existe, e também se desenvolve alguma coragem, coragem é uma palavra que eu uso muito, a pensar no todo, ter aqui alguma noção que os riscos existem e que nós podemos ser solidários e um bocado mais cooperantes. E mesmo explicando às crianças o coronavírus, pronto, se calhar vamos ter que ficar em casa uns dias. Como é que isto se pode fazer? As coisas que tu não deves fazer, as coisas que podes continuar a fazer.
e não deixar... O medo tem que ser regulado, não é escalar. E é muito interessante. Relativizar, regular e não escalar. E é muito interessante, porque este momento que estamos a viver em relação ao coronavírus, no fundo mostra o que é que o ser humano é. Por isso é que, eu quando olho para a questão do E coronavírus... não somos só nós portugueses. Sim, não, generalizar, não é? Porque apela muito aquilo que eu vou pensando às vezes, apela muito ao sentido de responsabilidade, ao sentido de solidariedade, mas apela muito àquilo que é o tal sentido de proporcionalidade, não é? Mas apela muito à lucidez e à sensatez, que é uma coisa que não se aprende nos livros. E é uma coisa que está às vezes fica em vias de extinção. E uma coisa que é a humildade, ou seja, o ser humano deparar-se com aquilo que é a humildade que tem que ter para perceber que não domina o mundo. E quando se fala e é muito interessante entre o normal e o não normal, entre aspas, das nossas áreas psi. Porquê? Porque, na prática, quando estava a dizer isso, não é? O registro tribal, vemos a ativar muito naquilo que nós supostamente somos normais e eventualmente corremos o risco de ficar mais paranoides em relação aos outros. Nós que até achamos, eu agora chineses, mas se passa um chinês podemos olhar com ar desconfiado, quer dizer, uma coisa que é despropositada, que não faz sentido. E o preconceito. Mas é ativado, estamos a falar de pessoas ditas normais, onde estamos todos nós. Supostamente cultas. Onde estamos todos nós. Supostamente cultas. Sim, sem dúvida, em que os nossos núcleos persecutórios são ativados. Assim como os núcleos obsessivos. Uma pessoa pode ser muito obsessiva, mas de repente vê-se a lavar as mãos da forma que tem que ser, mas depois não sabe se já lavou as vezes necessárias ou não lavou as vezes necessárias. Portanto, isto é muito interessante. Não vos acontece, a mim acontece, não é? E, portanto, é muito interessante estas situações de crise mostrarem como é que o ser humano, supostamente um ser altíssimo, como é que ele verdadeiramente é. Falando na coragem, nas virtudes formativas, o Fernando Savater, que é um filósofo espanhol, dizia que existiam duas virtudes cívicas formativas. E dizia que, eu concordo com ele, uma é a coragem. A coragem, como ele diz, é a coragem para viver, que é, no fundo, agir e arriscar de forma lúcida. A outra é a generosidade, que é importante nos tempos atuais. A generosidade para conviver e, portanto, aquilo que é a capacidade de dar gratuitamente e disponibilizar para os outros. E a outra é, uma muito interessante também, que é a prudência, não é? A prudência, onde cabe a sensatez e, portanto, este respeito empático uns pelos outros. Eu acho que estas virtudes, também nos tempos atuais, têm que ser aqui um bocadinho reativadas, porque estamos a viver tempos que pedem isso. E depois há pessoas que fazem melhor, outras que fazem pior. Mas é muito interessante ver o ser humano a funcionar na sua normalidade com as suas anormalidades. Ultrapassar o medo pode ser uma tarefa extremamente difícil, para alguns até impossível. Vamos falar com o neuropsicólogo Jorge Alves, que usou a realidade virtual para tratar diversas perturbações mentais, entre elas as fobias. Vamos perceber como. Olá, Jorge. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Como se faz e o que se consegue alcançar, Jorge? Sim, a realidade virtual faz parte das terapias de exposição. Se quisermos, é uma sofisticação destas tipologias de terapias. De facto, a nossa experiência com esta abordagem tem sido que nos permite, antes de mais, iniciar o tratamento de um conjunto de pacientes que seriam, à partida, muito resistentes e também, ainda, noutros casos em que não é tão praticável o método convencional, não é? Por exemplo, o medo de andar de avião, ok? Traria custos adicionais, muitas das vezes. A nossa experiência, como referi, tem sido bastante positiva. Conseguimos uma manutenção dos resultados bastante elevada e o paciente até muito rapidamente vê benefícios na maioria dos casos. Obviamente, tal como qualquer abordagem, tem pacientes que não respondem totalmente ou eventualmente não responderão. Eu não percebi. Quem vos procura em concreto? Sim, nós tratamos de diversos problemas de ansiedade, diversas fobias, ou seja, quando é um medo exagerado, um medo que de facto traz dificuldades, seja relacionais, seja no dia-a-dia, seja no trabalho, e vai desde pessoas que têm medo de conduzir, medo de voar, medo escuro, no caso das crianças. Temos, de facto, até casos de ansiedade social, em que a pessoa tem dificuldade em se relacionar com os outros, também em fazer apresentações orais, por exemplo, nas populações mais universitárias, e conseguimos, num ambiente inicialmente seguro, treinar as competências que são necessárias, conseguimos também avaliar e medir, okay, com alguns sensores, temos alguns indicadores mais objetivos,
e vamos progredindo, sendo que o objetivo último é, no dia-a-dia, que a pessoa consiga replicar, consiga fazer o que é treinado na sessão e que deixe então de ter aquelas sensações todas físicas, pode ser palpitações, pode ser transpiração excessiva, pensamentos de preocupação também excessivos, e tudo isso diminua e até termine. Jorge, nós estamos a falar na prática de medos exagerados, fobias e ansiedade. Sim. E está a aparecer cada vez mais a ansiedade. E em que escalões etários? Sim, é cada vez mais transversal porque as pessoas acabam por estar muito informadas e cada vez mais preocupadas. Nos adultos, nota-se de facto da ansiedade, o que nós chamamos de ansiedade generalizada, as preocupações também em relação ao dia-a-dia, muitas vezes nota-se realmente que nos chegam cada vez mais a consulta. Okay? As crianças, também curiosamente, e mesmo por vezes até em formatos de situações que não seriam tão esperadas, fobias mais relacionadas até, às vezes, com estímulos menos frequentes, como a comida, okay? Chegam-nos, os pais estão constantemente preocupados em melhorar o funcionamento dos seus filhos, em que eles cheguem ao ótimo, não é só uma questão de quando isso os impede de se alimentar, por exemplo, ou os impede de ir à escola totalmente, não é. Quando existe já alguma dificuldade, os pais começam a ter já a consciência e os próprios professores têm um papel de relevar neste sentido, a informar os pais e a indicar que existem, quando é necessário, obviamente, terapias disponíveis, profissionais disponíveis para avaliar as situações e acabam por procurar, no nosso caso, também serviços de psicologia. Jorge, obrigado pela disponibilidade e pela simpatia que teve em aceitar o convite. Estar connosco, mesmo à distância. E até uma próxima, Jorge. Obrigado. Deus. Obrigado. Ana, estaremos nós também a ser demasiado, digamos assim, a criar demasiada pressão nos mais novos para aquilo que nós queremos que eles alcancem, porque por algum motivo ou por um motivo ou outro nós não conseguimos. E estamos a passar para as nossas crianças, para os nossos jovens, frustrações e ambições. E a criar-lhes uma demasiada pressão e a necessidade de conseguir objetivos e resultados. Podemos estar a começar logo por aquilo que se ouve muitos pais dizerem agora, que a mim parece muito difícil, que é: eu quero que eles sejam felizes. E este ser felizes como se fosse uma coisa mas felizes fácil. Por eles, não à nossa maneira, não é? Esse é o outro lado. O que é que será ser feliz depois? Há aqui um lado que me parece às vezes demasiado otimista, que é como se fosse possível ter assim uma vida sem problemas, como se isso fosse algo a que se pode chegar e que os pais parece que querem fazer com que os filhos tenham essa vida, com sucesso, com bem-estar, com tudo isto. Por isso levam-nos ao piano, à dança, ao futebol, Com ao balé, 50 coisas, ao ténis. Que a certa altura às vezes parece trabalho infantil, de facto. Então quando olhamos para alguns meios onde os pais funcionam como managers dos filhos, isso é uma coisa que me preocupa muitíssimo. E, independentemente destas crianças podem ser atletas com recordes mundiais, preocupa-me a vida que aquelas crianças estão a ter, porque me parece que há expectativas que estão a ser passadas para elas que não são legítimas. E depois temos outro lado, culturalmente é muito engraçado ver, que antigamente, culturalmente, havia muito pouco elogio, porque o elogio acabava com, mas agora vê lá. E agora é tudo especial. Eu avisei-te, mas agora eu avisei-te. Mas eu depois tinha passamos razão. para o outro. E o outro é especial, podes ser tudo o que quiseres. E nem um nem outro são realistas e nem um nem outro ajudam uma coisa importantíssima, que é, nós queremos aquilo que se chama growth mindset, que é uma mentalidade de desenvolvimento, que é deixar que os miúdos e os adultos, porque eu trabalho sobretudo com adultos, possam falhar, errar em público, perder e conseguirem que isso não os deite totalmente abaixo. Conseguirem ir ganhando resiliência, porque ninguém consegue alguma coisa realmente importante sem falhar muitas vezes. E estamos a perder aqui esta camada intermédia, que é aquela que é realmente importante, que é o esforço, tentar, falhar, não tem mal, continuar. A Ana trabalha, ou pelo menos dá formação e palestras, adultos. Mas os adultos não lhes é permitido errar. Ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos ou noutras sociedades mais anglo-saxónicas, em que o erro faz parte do crescimento, em que o erro é mais uma oportunidade para avançar. Aqui, ninguém pode errar, porque falhar é sinónimo de ser falhado. Um ónus e ser ostracizado socialmente, digamos. É cada vez mais. Eu acho que parece-me que é cada vez mais e que este é o caminho.
A globalização ajuda a que todos estejamos mais parecidos. E depois há diferenças, gerações, por exemplo, em que se nota algumas diferenças. Agora, o caminho tem que ser por aqui, porque o que é engraçado é ver, então, eu trabalho sobretudo em empresas e nota-se muito que é uma mentalidade, que é a tal mentalidade de não falhar, se falhou, escondeu, tem sempre uma história maravilhosa para contar, e depois, ao mesmo tempo, umas novas modas, a tal growth mindset, e depois a coisa não cola. E fica aqui uma camada intermédia que é a inconsistência entre o que eu digo e o que eu faço. E o que nós precisamos é ir ganhando aqui consistência, ir fazendo uma mudança que o que eu faço corresponde ao que eu digo, e eu vou experimentando e, a partir daí, é que não só me vou desenvolvendo eu, como permito que as crianças à minha volta se desenvolvam como modelo, claro. Inês, chumbar faz parte. Chumbei 2 anos e fizeram muito bem. Primeiro também porque eu não tinha feito a primeira classe e passei logo para a segunda, portanto, andava sempre muito avançado em relação aos outros. Era mais pequenino, tinha a voz mais fininha, portanto, bullying também não faltava. Mas o chumbar não deve ser propriamente um drama para a família ou para a criança. Não, de forma alguma. Ou seja, nós devemos exatamente, e um bocadinho na linha do que estava a dizer, nós temos que prepará-los exatamente para errar. E para não conseguir os objetivos à primeira e para nem ser sempre o mais inteligente, nem ser sempre o melhor. Mas a sociedade tende exatamente para o oposto. E neste momento, uma das grandes preocupações que eu tenho quando os pais vêm à consulta, exatamente vêm, quer que eles tenham 7 anos e estão na primária, 11 anos e estão no 5º, 6º ano, ou 17, 16 e estão a acabar o secundário, a preocupação com os pais é: eu não sei o que é de fazer, ele fica muito nervoso, tem uma branca no teste, depois não consegue cumprir e já não consegue tirar os 100, tira só 99 ou 95. E o patamar é tão alto de tal forma que a ansiedade que os miúdos sentem pela performance que vão ter é completamente descabida. E depois isto tem um peso muito grande, porque se nós estamos sempre habituados a que toda a gente à nossa volta quer que nós sejamos os melhores e quer que nós consigamos sempre fazer tudo bem, e lá está, no futebol marcar mais golos, as meninas no balé serem a melhor bailarina, e estamos tão formatados para essa alta performance que as nossas crianças e adolescentes não sabem lidar e têm uma ansiedade enorme exatamente com essa exposição. Agora, claro que sim, o chumbar faz parte, assim como o chumbar, como ter 2 ou 3 negativas, como não ter conseguido fazer o teste, ou como, por exemplo, ter uma enorme dificuldade até de falar na sala de aula. Nós temos crianças que têm enorme dificuldade, seja por problemas da fala, seja por timidez, seja por inseguranças, simplesmente de responder àquilo que as pessoas perguntam na sala de aula. E é uma coisa tão simples, não é? Mas que exatamente vem nesta linha de continuidade. Eles não trabalham a confiança, não trabalham a autoestima, não trabalham estratégias de coping perante essas situações, e depois, quando são expostos, a pressão é de tal forma grande que eles não conseguem. E quando chega a casa com um teste 80% e o pai ou a mãe perguntam: e os outros? Certo, é isso. É comparação. E os outros? A comparação não pela positiva, mas pela imediatamente... negativa, completamente. E não é: eu estou satisfeito porque eu sei que te esforçaste. Eu digo muito isto aos pais. Ouça, quando ele chegar a casa com uma nota, o que vocês têm que fazer é: ele esforçou-se, trabalhou, estudou, ótimo, eu sei que tu te esforçaste, trabalhaste para aqueles objetivos e conseguiste. Se foi melhor ou pior, está tudo bem. Para a próxima é para continuar. Ou seja, não é nem dizer que está bem assim e que o suficiente chega, mas também não estar a pô-los numa exposição, sabendo que eles trabalharam e se esforçaram e contribuíram, não é? Para o máximo, pronto. E este aspecto é fundamental, e concordo com isso em pleno, porque, no fundo, e às vezes é duplamente injusto, não é? Porque, por um lado, a criança sente-se mal e, por outro lado, muitas vezes o que acontece, ou não, algumas vezes o que acontece é que os pais estão a projetar a sua realização nos filhos. Ou seja, como se os filhos não cumprissem determinados resultados, tivessem a pôr em causa os próprios pais. E, portanto, é um duplo peso. E as crianças gostam de ser amadas. E, muitas vezes, o ser amado ou não ser amado tem uma tradução que é no reconhecimento. E se a criança não se sente reconhecida, acha que não está a ser amada, não está a ser gostada. E isso é complexo, porque o enfoque vai, até por razões culturais, o enfoque está nos resultados. E o enfoque deve estar no processo, como dizia a Inês. No processo é que nós criamos competências de desenvolvimento para o futuro, que é a valorização do processo. Porque eu posso não ter um resultado, mas posso ter cumprido bem o processo. E o que eu devo no meu processo educacional é criar ferramentas para fazer uma boa gestão de processo. O resultado pode acontecer e acontecerá com maior probabilidade se o processo for bom, mas não é uma garantia. E, portanto, o processo, a valorização do processo, o esforço, e isso está estudado. Ao contrário do que as pessoas julgam, em pessoas com inteligência normal, aquilo que faz sobressair as pessoas, os jovens, é a capacidade de autodisciplina, da autorregulação, em pessoas com inteligência normal. E, portanto, é nessas coisas, da inteligência dita emocional, tem a ver com o autoconhecimento, com a autorregulação, com capacidade empática, que eles criam ferramentas para valorizar o processo. Eu utilizo, há pouco tempo, veio-me à cabeça uma metáfora que vem por causa do meu neto. Eu tenho um neto já, não é? E, portanto, vem porque mandaram-me um vídeo onde o meu neto estava a andar de escorrega. E, de repente,
repente eu percebi, quer dizer, a minha ideia, está ali uma boa metáfora da educação. A educação é isto mesmo, a educação é um escorrega, que é eu tenho que fazer esforço para subir para ter o prazer de descer. De repente eu vi um escorrega ali todo na rede, olha, uma boa metáfora da educação. Eu tenho que ter o esforço de subir para ter o prazer de descer. E, portanto, é a combinação entre esforço e aquilo que depois pode advir ou não enquanto um resultado. O que eu dizia à minha filha, são uns anos de sacrifício para uma vida de benefício. Também. O medo de voar é bastante frequente e é muito limitador. A Voar Sem Medo é um centro especializado nesta fobia. Vamos ver um vídeo com alguns testemunhos. Eu comecei a voar novinha e a minha fobia foi-se acentuando ao longo dos anos. O meu problema não é o ter medo de morrer se o avião cai e se há algum problema, não. O meu problema é estar ali presa e não poder sair. Eu tenho mais medo de mim e da minha reação do que propriamente do que possa acontecer ao avião. Tenho vários tipos de medo. Medos técnicos, tenho pavor de turbulência. Era o desconhecido, não é? Eu ouvi aqui os colegas a falar de turbulências e todas as explicações técnicas, isso para mim, eu não sabia o que era. De forma indireta fiquei a saber muito sobre a aviação que nem imaginava o que é que se passava dentro de um avião e isso é muito útil também. A parte técnica ajudou-me a perceber que voar é seguro, os números, as estatísticas, todo o processo do voo. O que se passa dentro do avião que tem a ver especificamente com a tripulação, os sons que ouvimos que são normais. Para mim viajar é uma sensação de liberdade muito grande e estou sempre ansioso por fazer uma viagem. Fiz o curso há menos de um ano e já fiz 12 viagens de avião, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas sempre constantemente num processo evolutivo e num processo positivo. E neste momento sinto-me preparado para ir sozinho para qualquer coisa. Vamos juntar à conversa a Cristina Albuquerque, que é a diretora da Voar Sem Medo. Olá, Cristina. Olá, boa tarde. Bem-vinda à sociedade civil. Razões para termos medo de voar? Peço desculpa, eu estou com algumas dificuldades no som, não percebi a sua questão. Peço Cristina, desculpa. eu vou refazer a questão e vou torná-la mais longa para ver se a qualidade do som se melhora. Eu costumava dizer a quem tinha medo de voar que ninguém mais do que o piloto tem a intenção de fazer descolar e aterrar o avião em segurança. Depois houve por aí uns pilotos que rebentaram a minha teoria, mas a exceção não pode ser, não pode tornar regra. Perguntava-lhe eu, e espero que agora já ouça um pouco melhor, porque é que nós temos medo de voar? Ora, assim respondendo de uma forma sucinta, como tem que ser aqui para este efeito, eu acho que realmente o medo de voar é uma coisa que afeta um número muito elevado de pessoas e isso tem uma razão. E a razão principal é que realmente viajar de avião não é uma coisa natural. A ideia das pessoas de estarem encerradas num meio de transporte que pesa toneladas e depois como é que essas toneladas vão para o ar, tudo isto contraria aquilo que são os nossos instintos naturais de o medo das alturas, o medo de morrer, o medo dos ruídos, o medo do desconhecido, enfim. Portanto, isto de alguma maneira explica porque é que há tantas pessoas com medo de voar. Mas dentro do medo de voar, depois é necessário distinguir o medo de voar, enfim, digamos, normal, saudável, que todos nós podemos ter um bocadinho, de um medo mais estruturado, mais complicado, que se transforma numa fobia. E aí sim, podemos estar perante situações muito complicadas, muito limitativas, como foi dito na introdução, porque hoje em dia uma pessoa que não consiga ou que tenha dificuldade em viajar de avião, enfim, nos dias que correm é muito complicado, não é? Dado que é um meio de transporte dos mais utilizados, para não dizer mesmo o mais utilizado para percorrer longas distâncias, não é? Já ninguém vai daqui para a Madeira de barco ou daqui para a Alemanha de comboio. Portanto, é um meio de transporte que está cada vez mais generalizado e, portanto, quem tem este problema pode ter realmente a sua vida muito condicionada, muito limitada, não só em termos profissionais, porque muitos empregos e com a globalização isso está a acontecer cada vez mais,
de facto as pessoas ficam condicionadas e tenho casos de pessoas que tiveram que interromper as suas carreiras, inclusivamente pessoas do desporto, do mundo do desporto federado, e em termos familiares. Portanto, as repercussões podem ser muito, muito fastas, para não falar a nível pessoal. Não é? Qual é a taxa de sucesso, Cristina? A taxa de sucesso destes cursos é muitíssimo elevada. Nós temos vários tipos de ajuda que podemos dar às pessoas. Temos um curso terapêutico de 3 dias, que inclui um voo terapêutico, um voo de ida e volta, e aqui juntamos um grupo de, no máximo, 12 pessoas, e durante 3 dias as pessoas estão em contacto com uma equipa pluridisciplinar, onde temos um piloto, um tripulante de cabine, um engenheiro aeronáutico e um controlador de tráfego aéreo, e, portanto, as pessoas têm acesso a esta equipa de profissionais que os vai ajudar a desmistificar uma série de medos infundados, digamos assim. Mas claro que a informação não chega e as pessoas podem saber muito da aviação, mas isso não lhes resolve um problema de fobia. E é por isso que depois temos também a componente psicológica, onde as pessoas vão aprender como é que se desenvolve a fobia, o que é uma fobia, e depois adquirir uma série de ferramentas e estratégias para lidar com a ansiedade de voo. Este é o curso de 3 dias. Para concluir, diga. E o outro formato que temos é um formato mais, digamos, pedagógico, que é um curso de 4 horas, que, sobretudo, o objetivo é dar às pessoas informação sobre aquilo que são as preocupações mais frequentes e mais comuns nas pessoas que desenvolvem medo de voar. Portanto, eu trabalho em fobia de voo há cerca de 25 anos e, portanto, ao longo deste tempo já conseguimos identificar um conjunto de preocupações que são comuns. E então, nestes cursos de 4 horas, que nós fazemos em Lisboa, no Porto e nas Ilhas, temos um piloto que vai responder a todas as questões e vai desmistificar uma série de medos. Mas não é terapêutico este, não é? Este é só, enfim, é mais uma coisa de prevenção e de informação do que propriamente terapia. Cristina, muito obrigado pela disponibilidade e pela simpatia em estar connosco no Sociedade Civil. Até uma próxima. Bons voos. Muito obrigada, Miguel. Obrigada, Agda. Ana, este livro não é para fracos. Mas quem são estes fracos? Esta fotografia que nós vamos mostrar aqui de alguém pequenino a ver-se... É o super-homem a ver-se como um super-homem? A procurar onde é que ele se pode aproximar mais da pessoa que quer ser. É mais por aí. Este livro não é para fracos, não parece o título de uma psicóloga, parece o título assim, de um ex-fuzileiro. Mas a ideia é ser provocador e depois o subtítulo explica que é como agir com coragem está ao alcance de todos. E que o modo como eu ajo é, em certa medida, uma escolha minha e eu tenho maneiras de ir superando. As pessoas não nascem com coragem ou sem coragem. Coragem não é ausência de medo. E depois no livro é muito focada a parte da assertividade, de desobedecer a regras injustas, de evitar o conformismo, de potenciar o altruísmo. Uma série de coisas que, no fundo, eu trabalho muito em organizações e a assertividade. Ouvimos aqui muito o conseguir ouvir não e eu consegui dizer não. E consegui pôr limites aos outros, consegui desiludir, consegui dar más notícias, consegui contrariar uma autoridade, por exemplo, confrontar um professor, uma chefia, dar feedback negativo. No fundo, mais algumas daquelas coisas que parecem muito giras, quando feedback parece uma coisa fácil. Depois nós vamos ver no dia-a-dia e vemos que as relações muitas vezes hierárquicas no mundo dos adultos são muitíssimo infantis. Há muitíssimas pessoas que olham para uma chefia como se fosse o professor e elas fossem uma criança sem poder nenhum. E que aceitam coisas que não deveriam aceitar, porque a autoridade não é autoritarismo. E é muito mais uma relação entre iguais com funções diferentes, onde o respeito é mútuo e quem tem mais poder tem a obrigação de ter ainda mais cuidado com os outros. Deve ser um modelo das regras, como as coisas devem funcionar. Também há chefias que chegam ao local de trabalho com uma nuvem carregada na cabeça, cheia de raios e coriscos, quase que assustam e espalham logo uma energia negativa. Mas é que há muito medo no local de trabalho, muito e as pessoas mesmo. Aí retraem-se, até porque as condições laborais nem sempre são muito estáveis e os tempos que correm também trazem alguns medos adicionais. Que outros medos nós temos atualmente, Vítor? O medo de falhar, o medo do desemprego, o medo da morte? Sim, esse é o medo de perder o controle, não é? No fundo, há muitos medos, não é? Depois há fobias, como eu digo, são... Então, porquê é que nós bebemos até perder o controle?
Por isso é que eu não bebo. Eu não bebo porque não quero perder o meu controle. Porque aí eu bebo sem perder o controle, mas perco a consciência que perdi o controle, que não tenho controle. O problema é ter consciência que não tenho controle. O que me aflige é a percepção de que não tenho controle e ter a consciência disso, não é? E esse é um medo. O medo de ficar louco, porque em termos de doenças é aquela que representa qualquer coisa que eu não entendo, aquilo que é mais imprevisível, que é mais inseguro, que não domino, é evidente que é muito mais assustador, não é? Aquilo que eu domino, aquilo que é previsível, mesmo que eventualmente seja uma coisa complicada, mas se eu já testei adquirir com isso alguma capacidade de lidar com aquela situação, agora o que é imprevisível, aquilo que é interpretado por mim como ameaçador, que às vezes objetivamente pode não o ser. Às vezes há medos que são construídos pelo paradigma, pela minha matriz e pela forma como eu leio os acontecimentos. Falou de um chefe. É evidente que um chefe com essas características é um chefe que pode ter medo. Primeiro é um mau chefe. Não é? Nem devia ser chefe. Sim, e aí é outro problema, não é? Porque... Meritocracia. Sim. Aí é capacidade de liderança e de isso mesmo. inspiração. Era aí onde eu ia. Porque uma coisa é ser chefe, do sentido pior do termo, outra coisa é ser liderança. E ter liderança, e liderança é outra coisa que implica já estas características todas, que é uma liderança ética, que implica a capacidade de assertividade, se pôr no lugar do outro, não perder a autoridade por isso, dar espaço ao outro para ser assertivo, porque ser assertivo implica o respeito pelo outro e o respeito por si próprio. E, portanto, mas isto para voltar à questão dos medos. Tudo o que é, no fundo, o medo, tanto pode ser objetivo, muitas vezes as coisas não são só o que são a forma como eu as interpreto, em função da minha matriz e do meu paradigma interno. E, portanto, se eu interpreto uma coisa como ameaçadora, obviamente que ativo os meus mecanismos de defesa. Porque aquilo que é interpretado por mim, o chefe pode dar um grito. Vamos imaginar. Mas o grito pode não ser só o grito do chefe, pode ser o grito do chefe mais o grito que eu ouvi 300 vezes do meu pai quando estava a crescer. E, portanto, aquele grito é interpretado por esse lado. O que me tira a assertividade, porque se eu não conseguir falar com o meu pai em determinada altura, aquele chefe se replica simbolicamente do meu pai, ou seja, tem a responsabilidade de ter uma atitude desadequada, mas não tem a responsabilidade da interpretação que eu fiz para além daquela atitude desadequada nessa hipertrofia de análise. E, portanto, isto também obriga àquilo que nós dizemos, não é de responsabilizar os outros, cada um deve assumir a responsabilidade que tem, mas obriga àquilo que nós dizemos no mundo, que é como é que nós temos locos de controle interno, como é que nós olhamos para nós e percebemos o que é que de nós tem a ver com aquilo. Porque é por onde eu posso começar a trabalhar, não é? Pronto, não quer dizer que às tantas nós dizemos, bom, afinal é tudo responsabilidade minha, nada disso. E também distinguir isto. Estamos aqui a falar de outra coisa que é muito paralisante. Quando nós olhamos para um medo, ou temos vergonha, ou sentimos culpa, ficamos com dois problemas. Ficamos com o problema do medo, mais a culpa que sentimos ou a vergonha que sentimos. E a vergonha é uma coisa muito paralisante, não é? Pronto, porque uma coisa é eu responsabilizar-me por fazer alguma coisa com este desafio, com este problema que tenho. Outra coisa é eu ficar paralisado porque, coitadinho de mim, sinto-me culpado ou tenho vergonha do que está a passar. É claro que parece que dito assim, podíamos estar a falar do mundo ideal, mas não estamos a falar necessariamente do mundo utópico. Inês, eu fui repórter de guerra há muitos anos e sempre percebi que o medo fez parte do meu processo que permitia que eu voltasse a casa. Não me paralisava, mas pelo menos tornava-me um pouco consciente. E foi através dessa minha experiência profissional que eu decidi também enfrentar alguns dos medos dos meus filhos, contando-lhes histórias, percebendo eles que o medo era uma coisa natural. Não era fácil arranjar capítulos todos os dias para a mesma história, mas contar histórias pode ser uma das formas, não só de lhes dar valores e princípios, mas também de os confrontar com uma coisa que há de ser natural na vida deles, que é o medo. É verdade. A história é exatamente a forma mais fácil, juntamente com o desenho, por exemplo, de tornar exatamente os medos trabalháveis, contáveis, fantasiáveis e depois resolvidos. Portanto, no fundo, o que nós temos que fazer com as nossas crianças é exatamente descer um bocadinho à idade delas, sentar-nos com elas e tentar exatamente perceber qual é o medo, porque é que o medo existe e de que forma é que nós podemos, exatamente, através de uma história, através de um desenho, através de... Não precisa ser um livro, pode ser uma história inventada, exatamente conseguir que eles arranjem estratégias para superar esse medo. E exatamente as histórias são uma ótima estratégia e acho que é uma ótima forma dos pais também exatamente passarem essa mensagem. Aliás, eu diria em relação às histórias que uma educação sem histórias é uma educação coxa. Exatamente. Uma educação que perca a história, porque eles perdem a fantasia, perdem a capacidade de fantasiar. Claro, eles ainda hoje se lembram de algumas personagens dessa altura. Claro que sim. Exatamente. Inês, Ana e Vítor, muito obrigado pela simpatia, pela vossa disponibilidade, por terem partilhado connosco e aceitarem fazê-lo. Os vossos conhecimentos e saberes bem-ajam. Nós ficamos por aqui, sem medos, mas também
com medos. E com medo de que amanhã não esteja connosco. Fique bem. Boa tarde.